Texto com áudio, uma excelente forma de aprender, entender e melhorar o seu inglês. E neste vídeo nós vamos conferir uma conversa, um diálogo que vai fazer você aprender novos vocabulários e com isso melhorar o seu listening. Eu sou o Gabriel, seja bem-vindo ao canal e vamos aprender inglês. Como eu já disse em vários vídeos, texto com áudio é uma das melhores formas de você aprender inglês, de você melhorar o seu inglês, de você aprender novos vocabulários, de você melhorar a sua compreensão, porque o texto com áudio, ele proporciona ferramenta suficiente para você trabalhar essas nuances do aprendizado de um idioma, no caso aqui, o inglês. E como eu sempre faço em vídeos que eu trabalho texto com áudio, eu tenho aqui a versão do texto e o áudio da conversa. Primeiro eu vou colocar o áudio para tocar, para você ouvir. E aí você vai ver o quanto que você entende do áudio, né? Vou tocar aqui, é um áudio curtinho de pouco mais de 50 segundos. Você analisa o quanto que você consegue entender. Depois disso, nós vamos trabalhar o texto aqui, analisar o texto do diálogo, da conversa, entender vocabulários, aprender novos vocabulários. Depois que a gente finalizar essa etapa, eu coloco o áudio novamente para você ouvir. E aí você com certeza vai perceber uma diferença. Talvez na primeira vez que você ouvir, você vai entender ali seus 30, 40, 60%, vai depender do seu nível de listening. E aí no final, quando você ouvir novamente, você provavelmente vai ter uma compreensão muito maior. E obviamente, né, a gente vai trabalhar o texto, você vai entender mais. A moral aqui é a seguinte, é você saber, você ir aprendendo, pegando as manhas de como que você deve trabalhar o texto com áudio ao seu próprio favor, para você aprender, para você melhorar e você entender cada vez mais o inglês. Então preste atenção no áudio, veja o quanto você entende e faça uma comparação depois. Você vai ter aprendido muito mais. Eu vou colocar o áudio para tocar aqui agora e aí em seguida a gente analisa o texto. You know, Ava, I've gained a lot of weight recently. I really wish I could learn to control my appetite. Are you under a lot of stress, Jack? They say that people eat more when they feel stressed. Well, that's not really my problem. I just like to eat, especially salty snacks. It might be a good idea to talk with a diet counselor or a nutritionist. I've already tried that. I talked with someone who told me to eat more fruits and vegetables. The problem is, I don't like most fruits and vegetables. Well, what about joining a weight control group? I know someone who joined a group and found it very helpful. He said it was easier to lose weight when he could talk with other people who had the same problem. Maybe I should try that. I know I can't change my eating habits by myself. Certo, então você acabou de ouvir o áudio da conversa que nós vamos analisar. Então você deve ter tido um nível de compreensão aí, né? Se você quiser, você pode até voltar o vídeo novamente aí para você ouvir mais uma vez. Então você vai ter um nível de compreensão. Depois do texto aqui, o áudio vai ficar muito mais claro para você. Quando você estuda o texto, a sua compreensão ela aumenta, portanto o áudio vai ficando cada vez mais claro para você. Por isso que essa dupla é essencial. O áudio para você trabalhar, você ouvir, né, trabalhar o seu listening, e o texto para aprofundar na compreensão, você aprender os vocabulários, você ter um contato mais próximo, um contato mais ativo quando você tem o texto, por isso que você aprende muito mais. Então vamos aqui, presta atenção na conversa, no diálogo. Então, English Conversation. Então nós temos aqui as linhas de diálogo do Jack e da Ava. Você tem essas duas pessoas conversando. Então o que você ouviu no áudio, basicamente é isso aqui. E aí vamos seguir linha por linha para a gente ir analisando. Primeiro, a conversa começa com o Jack. Então o que ele vai dizer? Ele puxa um assunto relacionado a... que tem a ver com saúde, emagrecimento, alimentação, perda de peso. E aí ele começa dizendo o seguinte: You know, Ava, I've gained a lot of weight recently. I really wish I could learn to control my appetite. O que essa linha de conversa está dizendo? Sabe, Ava,
eu ganhei muito peso ultimamente, ou eu ganhei muito peso recentemente. Eu realmente gostaria de aprender a controlar meu apetite. Então essa é a primeira linha da conversa. Sabe, Eva, eu ganhei muito peso recentemente. Eu realmente gostaria de aprender a controlar meu apetite. Então vamos aqui a já alguns vocabulários que a gente tem para aprender. Então primeiro você tem aqui essa palavra weight. O que significa essa palavra weight? Weight aqui é peso. Peso. Então eu ganhei muito peso. Então é uma nova palavra, provavelmente seja uma nova palavra para você. Weight. Weight. E aí quando você pronuncia essa palavra inserida na conversa, numa frase, geralmente esse T aqui, ele não é pronunciado tão forte. Então, você tem uma pronúncia desse T bem fraquinha. Então, ele, né, você não enfatiza esse T. Olha, I've gained a lot of weight recently. Weight recently. A lot of weight recently. E esse of aqui, ó, geralmente ele pode ser até ignorado. Então, ao invés de a lot of, fica a lotta. A lot of weight recently. A lot of weight recently. Então, você percebendo essa questão de pronúncia também, aumenta a sua capacidade do listening. O seu listening vai melhorando e você vai ficando cada vez mais capaz de entender o inglês quando você percebe que existe essa forma de se pronunciar. É o que nós chamamos de connected speech, onde existe também contração, onde existem reduções de palavras, e eu já tratei deste assunto com muito mais detalhe em um outro vídeo que eu gravei recentemente. Vou deixar ele aqui na descrição linkado para você assistir depois, porque vai te ajudar muito na sua compreensão do inglês. Você entender sobre connected speech, esse tipo de fala conectada, né? Por exemplo, I've gained a lot of, ao invés de lot of, a lotta. Weight fica weight, recently, weight, recently. Então, deixa algumas letras mudas, você não pronuncia, então tudo isso tem a ver com connected speech. É bom que você assista o vídeo que eu gravei recentemente, tá lá completinho para você melhorar o seu listening. E esse I've aqui, ó, ele é uma contração do I have. Então fica I've. I've gained a lot of weight recently. Eu realmente, wish, desejar, querer. I could learn. I really wish I could learn to control my appetite. Appetite, apetite. Então tem essa forma interessante de se pronunciar. Appetite. E o t do final ali do apetite, também você não dá muita ênfase na pronúncia. Appetite. Você vê que o t final, o t final ali é mais fraco. Não é appetite, é appetite. Então, você precisa dar atenção à forma de pronúncia. Então, você já aprendeu aqui o vocabulário weight, né, peso, e algumas nuances da pronúncia em si, né, que tem a ver com connected speech, como eu já te disse. Agora nós vamos para a próxima linha de conversa, que é a Eva. O que ela vai dizer? Então, o que o Jack diz? Sabe, Eva, eu ganhei muito peso recentemente. Eu realmente gostaria de aprender, eu gostaria de poder aprender a controlar o meu apetite. E aí ela vai dizer o seguinte: Are you under a lot of stress? Jackie? They say that people eat more when they feel stressed. Então o que está sendo dito aqui? Você está sob muito estresse, Jack? É isso que ela perguntou. Você está sob muito estresse? Essa palavra under aqui, ó, ela pode significar debaixo, dá essa intenção de embaixo de alguma coisa, debaixo. E aqui você pode traduzir simplesmente como sob. Não é sobre. Sobre é por cima. Sobre e sob. Então, no caso aqui, é o sob. Você pode traduzir nesse sentido. Are you under a lot of stress?
Você está sob muito estresse, Jack? E aí ela continua. Eles dizem que pessoas comem mais, ou pessoas comem muito, no caso que mais, né? More. More é mais. Eles dizem que pessoas comem mais quando elas se sentem estressadas. Então é isso que essa linha quer dizer. Você está sob muito estresse, Jack? Eles dizem que pessoas comem mais quando se sentem estressadas. Então, stress, né, é a nossa palavra aqui, estresse. Estresse. Então, olha aqui o que acontece também na questão da pronúncia. Are you under a lot of stress? Esse a lot of, de novo, o que acontece aqui, ó. Aconteceu no primeiro aqui, ó, lot of. Você simplesmente pode pronunciar a lotta. A lotta. Are you under a lotta? A lotta ficaria mais ou menos isso aqui na escrita. A lotta. Are you under a lot of stress? A lot of stress, Jack? Você está sob muito estresse, Jack? E por aí vai. E agora ele continua, né, a conversa aqui. Olha o que ele vai dizer. Well, that's not really my problem. I just like to eat, especially salty snacks. Well, bem, that's not really my problem. Este não é realmente o meu problema. I just like to eat. Eu simplesmente gosto de comer. Especialmente, salty snacks. Salty snacks. Lanches ou merendas, lanches salgados. Você pode também traduzir por comidas salgadas. Dá para passar também. Mas o snack aqui geralmente está se referindo a lanche, a merenda. Então, salty snacks. Lanches salgados. Então, é isso aqui, ó. Bem, esse não é realmente o meu problema. Eu simplesmente gosto de comer, especialmente lanches salgados. Então vamos atentar aqui para alguns vocabulários. Ele diz aqui, well, that's not really my problem. Esse realmente não é o meu problema. I just like to eat. Esse I just like to eat, se você for traduzir ao pé da letra, vamos colocar aqui, por exemplo, esse I just like to eat. No tradutor, vamos ver o que ele dá aqui, ó. O tradutor deu aqui para nós, eu só gosto de comer. Então essa palavra just, ele traduziu como só. Mas se você for olhar aqui embaixo, tem outras opções de tradução. Você tem aqui somente, exatamente, há pouco, justamente, quase, e por aí vai. Tem mais outras opções aqui que você pode utilizar. E aí você tem que analisar o contexto em que a palavra está inserida para você chegar a uma tradução melhor. Então, o que acontece aqui, ó? De acordo com o contexto, traduzir dessa forma aqui, como foi traduzido aqui, ó, eu só gosto de comer. Até pode, mas não vai alcançar o máximo do que está querendo ser transmitido ali para nós. Então, para nós aqui, ó, a tradução ficaria melhor, eu simplesmente gosto de comer. Ele está dizendo aqui, ó, que o estresse não é realmente o problema. O problema é que simplesmente eu gosto de comer. Independente de qualquer coisa, eu simplesmente gosto de comer. Então, a palavra simplesmente aqui, ela traduziria melhor pra gente. E aí você precisa desenvolver essa sensibilidade de você capturar ali o contexto e você conseguir buscar uma palavra do nosso idioma, no caso português, que melhor expresse aquilo que a pessoa está querendo passar, aquilo que a pessoa está comunicando. Não é que a palavra just vai ter o significado de simplesmente, mas o contexto aqui, ele fica muito melhor você traduzindo com a palavra simplesmente. Entendeu o ponto aqui? Então tem esse detalhe aqui que você precisa prestar atenção, essas nuances aí. Então, I just like to eat. Eu simplesmente gosto de comer. Eat, comer. Especially salty. Salty snack. Salty é salgado. Esse salt vem da palavra salt, que é sem esse Y. Salt, sal. Salt, sal. Salgado, aí você acrescenta, né, o Y ali, fica salty. Salty, salgado. Snacks,
aqui tá no plural, né? Que é lanche, merenda, né? Snack, aqui tá snacks, lanches, merendas, está no plural. Pois bem, então ficou assim. Well, that's not really my problem. I just like to eat, especially salty snacks. Então, esse realmente não é o meu problema. Eu simplesmente gosto de comer, especialmente lanches salgados. E aí ela vai continuar o diálogo aqui. Eva vai dizer o seguinte. It might be a good idea to talk with a diet counselor or a nutritionist. O que ela disse aqui? Pode ser uma boa ideia você falar com um conselheiro de dieta, ou um nutricionista. Então ela está sugerindo algo aqui. Então, por conta do que ele acabou de relatar para ela, pode ser uma boa ideia falar com um conselheiro de dieta, alguém que entende sobre dieta, ou ir direto para um nutricionista. E aí nós temos vocabulário aqui que a gente pode destacar. Por exemplo, might. Esse might aqui está relacionado a poder. A poder como o can, né? E olha só, por que não usou, por exemplo, aqui o can? It can be a good idea. Por que não utilizou? Porque no caso aqui ela está fazendo uma sugestão, ela está sugerindo algo que pode dar certo, que pode funcionar, mas que não é 100% garantido que vá funcionar. Então, existe uma possibilidade. Por isso ela não utilizou a palavra can, ela utilizou o might, que tem essa intenção de poder, mas é algo sugestivo, como uma possibilidade. Aí nesse caso ela teve que usar aqui o might. It might be, pode ser, há uma chance, há uma possibilidade de ser uma boa ideia a pessoa conversar com fulano ou com cicrano, ou com beltrano, ou ir fazer X ou Y coisa. Então por isso que entrou aqui o might, dá uma ideia de que você está sugerindo algo, mas que não tem probabilidade, mas não é garantido. Por isso o might aqui, it might be. E a palavra can, ela não ia sugerir ela não ia expressar, ela não ia passar essa ideia. Então, it might be a good idea. Ideia, né? To talk with a dieta, né? Counselor or a nutritionist. Olha só, outro vocabulário aqui. Counselor. O que é aqui counselor? Counselor é, no caso aqui, um especialista em alguma área que pode ajudar a pessoa a resolver alguma coisa. No caso aqui, entra como um conselheiro, né? Counselor, um conselheiro de alguma determinada área. Ou nutritionist. Nutritionist, aqui a forma de pronunciar já deixa claro, né, que é nutricionista. Está muito próximo do português, você não tem muita dificuldade. Nutritionist. Então, basicamente, é isso que ela diz aqui. Pode ser uma boa ideia falar com um conselheiro de dieta ou um nutricionista. E aí ele vai responder, o Jack vai dizer o seguinte. I've already tried that. I talked with someone who told me to eat more fruits and vegetables. The problem is, I don't like most fruits and vegetables. Ok, o que ele disse aqui? Eu já tentei isso. Ela sugeriu algo e ele diz, eu já tentei isso. I've, que é uma contração do I have, already, já, tried that. Eu já tentei isso. I talked, eu falei ou eu conversei, with someone, com alguém, who told me to eat, que me disse para comer mais frutas, more fruits and vegetables. E vegetais ou verduras. The problem is, o problema é, I don't like most fruit. Eu não gosto da maioria das frutas and vegetables, e vegetais ou e verduras. Então, é isso que ela diz. É isso que ele diz aqui, ó. Eu já tentei isso, já conversei com alguém que me disse para comer mais frutas e vegetais ou mais frutas e verduras. O problema é que eu não gosto da maioria das frutas e vegetais ou da maioria das frutas e verduras. Então vamos
prestar atenção aqui nos vocabulários. I've already, aqui é I have, né? Ele está contraído. I've already tried that. I've already tried that. Olha, percebe que o try aqui, eu não pronunciei o D no final? Eu não falei tried that. Tried that. Não. I've already tried that. O D aqui, ele não é pronunciado. I've already tried that. E o contexto e o que está sendo dito aqui, vai ficar claro que o tried aqui não é try. Está referindo-se ao passado. I've already já tried that. I've already tried that. Então você não pronuncia esse D aqui. Ó. O que mais aqui a gente precisa prestar atenção? Fruits, né? Frutas. Vegetables. Essa palavra aqui, ó, vegetables, é o equivalente para nós a verdura ou simplesmente vegetais. Verduras e vegetais. Você pode traduzir qualquer uma das duas palavras. Mas o que aqui a gente pode analisar? The problem is, I don't like most fruits. Most. Essa palavra most aqui, o que é que ela quer dizer? Most vai sempre se referir a algo, a maioria, a maioria, most of them, a maioria deles. Então, a maioria ou mais, ou maior, a maior parte. Então, sempre o maior, sempre o majoritário, sempre a maioria. Então, most fruits, a maioria das frutas and vegetables e vegetais. Então, a conversa prossegue. Eva vai dizer o seguinte: Well, what about joining a weight control group? Uma sugestão que ela dá aqui. I know someone who joined the group and found it very helpful. Estou aqui, ó. He said it was easier to lose weight when he could talk with other people who had the same problem. Ok, o que foi dito aqui? Well, bem, what about, que tal se juntar a um grupo de controle de peso? Eu conheço alguém que se juntou a um grupo e achou muito útil. Ele disse que era mais fácil perder peso quando tinha alguém que tinha o mesmo problema. Então, vamos analisar aqui alguns vocabulários, algumas coisas. Well, what about? Esse what about aqui, ó. O que significa isso aqui, ó? What about? É uma estrutura que você encontra muitas vezes durante uma fala, principalmente quando se trata de uma sugestão. What about? Esse what about aqui, ó, ele equivale para nós ao que tal? Que tal? Ou o que acha? O que você acha? É uma sugestão. Então, what about? Que tal? Quando você quer sugerir alguma coisa em inglês, você pode utilizar muito bem what about? What about something, né? E aí você continua. Então, what about, que tal? Ou o que você acha? Well, bem, what about joining a weight control group? Bem, o que você acha? Ou que tal se juntar a um grupo de controle de peso? Pois bem, joining, esse joining aqui, ele se refere a juntar-se, joining, ou join, joining. Juntar-se ou ingressar-se, unir-se. Então, joining. A weight, o weight aqui nós já sabemos, né? Já vimos lá que é o peso. Control, controle, group, grupo. Então, que tal se juntar a um grupo de controle de peso? I know someone, eu conheço alguém who joined. Olha, a mesma palavra aqui, joining, só que ela está aqui, né? Já referindo-se ao passado. Joined, passado simples. Joined. Conheço alguém que se juntou ou que se ingressou. Joined a group. Se juntou a um grupo. And found it very helpful. Very helpful. Então vamos aqui, essa palavra found. O que quer dizer found aqui? Found. Essa palavra found é a mesma da palavra find. É a mesma dessa palavrinha aqui, ó. Find. Tá vendo essa palavra aqui, ó? Find. Só que o find, o found aqui, ele está no passado. Ele já está sugerindo o passado. Por isso não saiu do find
para found. Find quer dizer principalmente encontrar, achar, né? E aqui o found, no contexto, está se referindo a achar, significa achar. No caso, achou, né? Porque está no passado. Então, recuando um pouco aqui. I know someone who joined the group and found. Found it. Eu conheço alguém que se juntou a um grupo e found it e achou. E achou very, muito helpful. Esse helpful aqui, ele é traduzido geralmente como útil. E achou útil, algo que ajudou, algo que serviu. Helpful, ajudou. Então, útil, que achou esse tal grupo útil. He said it was easier. Ele disse que era. Esse was aqui pode ser era, foi, está se referindo ao passado. Era, foi, e aí vai depender do contexto. Neste contexto aqui, fica melhor era do que foi. Então, he said it was, ele disse que era easier. Outra palavrinha aqui, easier. Esse easier aqui é da palavra easy, né? Essa palavra aqui, ó, E-A-Z, easy. É dessa palavra aqui, ó, easy. Só que, por que está easier e não easy? Porque é uma maneira mais precisa, ao invés de você dizer, por exemplo, more easy, você já usa a mesma palavra de forma modificada que vai significar a mesma coisa. Então, quando você quer dizer fácil, você vai dizer easy. Quando você quer dizer mais fácil, você vai dar uma modificada na mesma palavra e vai acrescentar o sufixo or, que é o i, né? O i e o or. Easier, easier. Hard, que é duro, você quer dizer mais duro, harder. E assim com muitas outras palavras. É o que aconteceu aqui com a palavra easy. Easy fica easier, easier. E teve uma mudança aqui também que o i do easy é um y na verdade. E aí quando você vai dizer easier, o y dá lugar ao i e você acrescenta esse sufixo or. E aí fica easier. Quando você encontra a palavra easy, quer dizer fácil. Se está easier, é mais fácil. Então, he said it was easier. Ele disse que era mais fácil to lose. Lose é perder. Lose weight when he could talk with other people. With other people who had the same problem. Então, você vê aqui aspectos de palavras que você precisa estar atento, você precisa estar aprendendo, que facilita a sua compreensão. Então nós temos esses vocabulários aqui nessa linha de conversa. Eu não vou marcar todas as palavras aqui, eu estou dando destaque mais a algumas palavras e principalmente a certos termos que é um pouco mais complicado de você notar, de você perceber, como por exemplo aqui, ó, what about, que é na verdade uma estrutura já aqui, é mais de uma palavra, né? What about. Então, destacando estas coisas, eu sei que ajuda muitas pessoas a ir compreendendo mais o idioma e com isso ir melhorando o listening, porque é esse tipo de análise, é esse tipo de estudo aqui que vai melhorando o seu listening. Você vai se tornando cada vez mais capaz de entender o idioma. Não se trata só de você ouvir o áudio e ficar por isso mesmo. Não, a gente está aqui adotando posição de aprendizado ativo. É quando você cai para dentro mesmo para entender melhor as situações, o que está acontecendo. Não só ouvir passivamente. Quando você ouve passivamente, você tem um certo grau de aprendizado. Mas quando você ouve ativamente, o seu aprendizado é muito mais profundo e muito maior. Você aprende muito mais fazendo isso aqui. Pois bem, agora seguindo aqui a linha final da conversa, onde o Jack vai dizer o seguinte: maybe, ele vai responder a sugestão dela, né? Que tal se juntar a um grupo? E ela diz que conhece alguém que se juntou e achou muito útil, né? Que era mais fácil perder peso quando se tem alguém que tem o mesmo problema, né? Você pode conversar com aquela pessoa. E aí o Jack vai dizer o seguinte: maybe I should try. Maybe I should try. I know I can't change my eating habit by myself. Então o que ele disse aqui? Talvez
I should, esse I should aqui, você pode traduzir nesse contexto pelo menos aqui, como talvez eu deva, ou talvez eu devesse. Então essa palavra should aqui, ela está muito direcionando para essa questão de dever. Então, maybe I should try that. Talvez eu deva, ou talvez eu devesse tentar isso. Talvez eu deva tentar isso. Talvez eu devesse tentar isso. Essas duas opções são totalmente possíveis como tradução. I know I can't change my eating habits by myself. Eu sei que eu não posso mudar os meus hábitos alimentares. By myself aqui pode ser sozinho ou por mim mesmo. O que ficaria? Talvez eu devesse tentar isso. Eu sei que eu não posso mudar os meus hábitos alimentares sozinho. Eu sei que eu não posso mudar os meus hábitos alimentares por mim mesmo. Ou ainda, eu sei que eu não posso mudar os meus hábitos alimentares por conta própria. Tudo é relacionado ao fazer sozinho, ao seguir sozinho. Então, o by myself, nesse caso aqui, principalmente, você pode traduzir com essas opções. Sozinho, por mim mesmo, por conta própria e por aí vai. Maybe I should try that. Olha, vê como a questão da pronúncia aqui, ó. Maybe I should try that. Eu não pronunciei a palavra should completa, né? Should, ainda pronunciando o D no final. Should, não. Maybe I should try, já pula pro try that. E o D, o T do that aqui, você não pronuncia ele. Maybe I should try that. That's all. Só isso aí. Maybe I should try that. I know I can't change my eating habits by myself. Uma coisa aqui interessante com relação ao can. Na pronúncia é um pouco complicado. Todo mundo, pelo menos no início, tem essa dificuldade com relação ao can e o can't, né? O can tá no positivo e o can't no negativo, né? I can, eu posso. I can't, eu não posso, né? O can't aqui é do cannot, a contração do cannot. I cannot ou I can't. E na questão de pronúncia, a diferença ela é muito sutil. Ela é sutil demais. E aí você muitas vezes pode não conseguir captar se está dizendo I can ou se está dizendo I can't. Porque geralmente não é pronunciado o T no final aqui. Geralmente não se diz tão forte assim, tão claro. I can't. Não, I can't. O que geralmente muda é a entonação, é a forma como se é dito. Por exemplo, I know I can't. Tem uma ênfase aqui diferente. I know I can't change my eating habit. E às vezes não tem tanto essa ênfase, né? I know I can't change my eating habits. Então, às vezes você pega essa diferença pela entonação. I know I can't change. Porque se fosse I can, ele ia dizer simplesmente I know I can't change my eating habits. Ou, na negativa, I know I can't change my eating habits. É diferente. Mas às vezes ainda isso não é suficiente. E aí você tem que apelar para o contexto. O que a pessoa está dizendo? O contexto vai te ajudar a entender se é can, de eu posso, I can, ou I can't, na negativa. Então você precisa prestar atenção a essas nuances aí, porque tudo isso aqui vai te ajudar a entender melhor o inglês. E quanto mais atenção você dá a esses aspectos, mais afinado vai ficando a sua audição, a sua compreensão do inglês. E aí você vai ficando cada vez mais preparado para entender cada vez mais o inglês, cada vez mais aquilo que você ouve. Então, texto com áudio é uma excelente forma de você melhorar o seu inglês e aprender inglês muito, mas muito mais rápido do que você ficar só ouvindo só ficar ouvindo aquilo ali e ficar por isso mesmo. Então você precisa sempre separar um tempo para você analisar o texto daquele áudio que você está ouvindo. Pois bem, agora o que nós vamos fazer? Eu vou colocar o áudio novamente aqui para você ouvir e você vai ver que você vai ter entendido muito mais. A sua compreensão melhorou muito. E a ideia aqui é você dar sempre continuidade. E não se preocupe, porque eu vou deixar tanto
esse texto aqui disponível para você ler. Vou deixar aqui na descrição. Também vou deixar o áudio na descrição para você colocar isso em prática, para você praticar mais você sozinho aí e você aprender muito mais. Não fica só neste vídeo aqui não. E uma outra coisa, vou deixar também os vocabulários aqui abaixo, vou deixar tudo aqui abaixo. Vou deixar o texto, vou deixar o áudio, vou deixar também a tradução desse texto para te ajudar e vou deixar ainda os vocabulários que a gente deixou destacado aqui. Vou colocar aqui abaixo a definição de cada vocabulário para te ajudar ainda mais. Quer mais do que isso? Pois bem, agora ouça o áudio e você vai ver que você vai ter entendido muito mais. Segue aí o áudio para você ouvir. Preste atenção. You know, Ava, I've gained a lot of weight recently. I really wish I could learn to control my appetite. Are you under a lot of stress, Jack? They say that people eat more when they feel stressed. Well, that's not really my problem. I just like to eat, especially salty snacks. It might be a good idea to talk with a diet counselor or a nutritionist. I've already tried that. I talked with someone who told me to eat more fruits and vegetables. The problem is, I don't like most fruits and vegetables. Well, what about joining a weight control group? I know someone who joined a group and found it very helpful. He said it was easier to lose weight when he could talk with other people who had the same problem. Maybe I should try that. I know I can't change my eating habits by myself. Então com certeza você entendeu muito mais agora o áudio. O áudio ficou muito mais claro para você. E você pode dizer, claro, é óbvio, você veio, né, explicando todo o significado. Não se trata disso. Se trata de que você precisa dar atenção para melhorar o seu listening. Imagina você fazer isso, pelo menos com a maioria dos áudios que você ouve, das conversas, dos vídeos, enfim, e você trabalhar o texto daquilo. A sua compreensão ela vai aumentar drasticamente, muito mais rápido do que você só ouvindo passivamente. Simplesmente porque no texto com áudio você vai melhorar o seu listening, você vai aumentar o seu vocabulário, você vai aprender muito inglês, você vai aprender demais nuances ali do idioma que às vezes só ouvindo você não perceberia. E aí você lendo aquilo ali, você tem contato direto com as palavras vão ficando mais na sua memória ali, e não que você está tentando memorizar, mas o fato de você ter esse contato mais próximo, mais direto e mais profundo, vai ficando na sua memória ali, e você guarda muito mais, você lembra muito mais das palavras. Então sempre é muito melhor você trabalhar texto e áudio. Agora, se você quiser dar um passo além e acelerar ainda mais o seu resultado, acelerar o seu processo de aprendizado, aprender o inglês ainda mais rápido, eu sempre recomendo um método aqui para o pessoal que acompanha o canal. O método ele simplesmente encurta o seu tempo de aprendizado. Por quê? Porque o método vai te levar a focar só no que é mais importante, só no que interessa para você realmente aprender inglês, a ponto de você chegar à sua fluência, e você chega muito mais rápido, porque o método se concentra naquilo que é mais importante. Isto é, o que os nativos utilizam no dia a dia para se comunicar. E você não faz isso de qualquer forma. Você precisa saber quais são os caminhos para você conseguir esse resultado. Então existe esse método completo, onde você vai sair do básico ao mais avançado ali, até chegar à sua fluência de uma forma bem mais rápida. Se você quiser dar uma acelerada aí nesse resultado seu, fica aí como recomendação para você o método que eu recomendo para o pessoal aqui, para você aprender inglês mais rápido. O método é completão, você sai do seu básico ao mais avançado e você aprende muito mais rápido. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição também e no primeiro comentário fixado, para você pelo menos dar uma olhada lá e você ver por que esse método pode fazer você aprender inglês muito mais rápido. O link vai estar aqui na descrição. É isso que eu tenho para o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você gostaria de receber mais desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, porque eu estou aqui toda semana trazendo conteúdo como este aqui para ajudar você na sua jornada do seu aprendizado do inglês e fazer você aprender mais rápido. Então é isso para o vídeo de hoje, a gente se vê no próximo, até lá.